Queridos irmãos, bom dia. Nós somos colaboradora do Espiritismo. Nós não nos consideramos aquela pessoa com aquela capacidade. Mas, a partir do momento que eu conheci o Espiritismo, eu me comprometi comigo mesmo de divulgar essa doutrina maravilhosa, colaboradora. E veio o dom de falar, uma mediunidade, uma grande responsabilidade. Vocês nem imaginem quando nós temos que falar em público, todo Roberto Carlos, outros mais, grandes oradores, sempre o coração aperta. Eles não têm o dom de ler o pensamento das pessoas, né? E levar também, se envolver, tocar no coração da pessoa. Então, grande responsabilidade. Mas nós estudamos o Consolador, Emmanuel, o Livro dos Espíritos e outros livros a mais, nós estudamos para conversar sobre esse tema, temor da morte. E o livro nos informa, temor por quê? Eu tenho medo por quê? Eu tive uma infância, eu vim lá do catolicismo ou do protestante e falou de inferno. Tem medo, você vai queimar no inferno. Mas com o Espiritismo, nós estudamos que isso tudo tende a desaparecer. Porque eu estou me formando. Eu estou acreditando na reencarnação. Ou eu acredito ou não acredito. Ou eu estudo ou não estudo. Espiritismo eu adoro. Me conquistou que ninguém faz a cabeça. Nossa cabeça. Tudo vem das mensagens do alto. Os livros subsidiários, as obras básicas do Espiritismo nos dá base para desaparecer conforme a nossa vontade. Que tudo o mestre fala depende da minha vontade, de querer aprender, de querer estudar, de querer mudar o meu comportamento. Mas voltando àquele pedacinho que eu falei, de que por que este medo? Para onde que eu vou? O que tem do outro lado? E os livros nos informam que dá continuidade. A morte não existe. O Espiritismo matou a morte. Nós somos imortais. Imortalidade. É o corpo, só o corpo. E isso, quando nós chegamos, primeira coisa que nós nos informamos é que chegamos um dia, temos uma data para chegar, um dia, um mês, um ano. Da mesma forma, eu vou ter um dia, um mês, um ano e uma hora para voltar. Concorda comigo? Isso aí é certo. Eu não sei, nós não sabemos o dia da manhã, mas que vamos desencarnar, vamos. Isso aí é certo. E eu estou conhecendo o Espiritismo. Cabe a mim me informar. Se eu tenho esse medo, esse pavor, eu não vou causar à minha pessoa esse alto sofrimento, esse tormento. Vamos entender. Fala reencarnação. Vamos entender. Vamos interiorizar o assunto. Esse medo que eu tenho, vamos interiorizar. Vamos entender. Vamos colocar isso num entendimento de amor.
no nosso sentimento. E a doutrina espírita fala, não morremos. A morte não existe. Nós chegamos comprometidos com os nossos familiares, pai, mãe, filho, irmão, cunhado, avós, avô, todos somos comprometidos naquele círculo familiar. Para quê? Para resgatar, para educar, para disciplinar o nosso comportamento. E se eu cheguei, não fui na infância, não desencarnei na infância, não desencarnei na adolescência, não desencarnei na idade adulta, não vou desencarnar na terceira idade, na idade idosa, quando chegar a velhice. Concorda comigo? Não é isso? Está seguindo a linha do raciocínio, do que o plano espiritual está falando para nós? Então, é certo. Vamos desencarnar. E teria sentido também nós ficarmos aqui nessa terra o tempo todo idoso, cansado, porque o corpo falece, tudo começa a envelhecer. Teria sentido? Não teria sentido. Nós temos um abrigo que nós visitamos, o abrigo Mãe Catarina, lá em Mesquita, Rua Maranhão, 129, bairro Coreia. Nós trabalhamos lá como voluntário. E lá tem as vovozinhas que chegam a uma certa idade, que com Alzheimer, mal de parto, né, tremendo, o corpo todo debilitado, são colocados lá pelos familiares. Tem uma que está com 94 anos. Ela se alimenta, damos alimentação, toma banho, bate palminha, o tempo todo em cima desta cama. Aquele sofrimento. Ela já não tem noção do que está acontecendo lá fora. E outros casos. Então é necessário a morte do corpo para nós vamos ter outra oportunidade da reencarnação. Mas o que os livros nos informam, o que é mais importante, não é o temor da morte, é o nosso comportamento. Todos os livros que eu estudei, que eu li, palestra pública, né, o estudo, informação, Rádio Rio de Janeiro, que fala do assunto, nos informa que nós não devemos nos prender nesse sentimento de medo. Devemos buscar o estudo, devemos nos informar e devemos também, é um dever com a nossa pessoa. A partir do momento que eu estou conhecendo essa doutrina maravilhosa, o que essa doutrina está fazendo na minha vida? Que é uma doutrina de reparação, é uma doutrina de educação, de reajuste, de disciplina. Como eu estou? Que refere-se à consciência. Aqueles que têm a sua consciência tranquila, eu não prejudico a vida de ninguém. Por muitas vezes eu prefiro me prejudicar do que prejudicar a terceira. Eu cumpro o mandamento maior que Deus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é difícil cumprir esse mandamento na época atual, que nós estamos vendo tanta violência, que se nós não tivermos fortalecido na fé, como ela fez a prece, tão bonita, acreditando, tendo esta fé em Jesus,
que anos. Mas nada está errado, pode ter certeza, para o plano maior. Essa escolha, isso tudo que está acontecendo, é escolha nossa. Nós temos nosso livre-arbítrio. Concorda comigo? É o livre-arbítrio do homem para o bem ou para o mal. Como estamos no mundo de prova e expiação, o mal, temporariamente, dependendo da pessoa, ele aparece. Aí conhecemos a doutrina espírita, que nos fala de amor, de educação, de mudança de comportamento. Principalmente quem vos fala se esforça para mudar o comportamento, o desapego aos bens materiais. Com a morte, não levamos nada. Eu moro perto do cemitério de Edson Passos, da Vila Saudade. A minha rua fica nos fundos desse cemitério. Como é muito distante, eu moro do lado do Nova Iguaçu. Eu não vejo o defunto carregar mudança. Só o corpo, tudo fica. Então não é assim uma perca de tempo inútil eu ficar me atormentando e eu conversar com Jesus. Senhor Jesus, ajude-me a me libertar, não só desse medo, Senhor, que eu possa ter vontade de estudar para me informar melhor sobre o assunto. Por que vos fala da reencarnação, o desencarne? Por que nós estamos aqui? Senhor, eu tenho uma dificuldade muito séria de mudar o meu comportamento. Eu conheço a doutrina espírita, mas é difícil largar o ódio, a inveja, o ciúme, a ganância, a ambição, o apego às coisas materiais. 24 horas é necessário nós, espíritas, conversar com Jesus. Principalmente os que têm esse medo. Pedir a Jesus para se libertar desse medo. Conversar com o seu anjo da guarda. Deus é um Pai tão bondoso que, ao nos conceder a reencarnação, Ele nos deu de presente um anjo guardião. Né? Esse anjo, esse espírito superior, melhor, aliás, do que nós, que está nos orientando. Está neste momento aqui, nesse salão, invisível aos nossos olhos, vários espíritos, os nossos anjos guardião, o mentor espiritual da casa, da equipe que trabalha, que sabe todas as nossas dificuldades, aonde tem que tocar no nosso cérebro, nas nossas células, para melhorar, para ajudar, para dar força a nós, para nós cumprirmos a nossa missão. É acreditar. Mas eu coloco em dúvida isso. Como eu posso perder esse medo? E como eu posso perder outras dificuldades maiores de sentimento se eu duvido? Fica complicado, queridos irmãos. Então isso depende de nós. Nós nos esforçarmos para libertar desse sentimento que nos causa. A vida continua. Eu vou dar continuidade se eu levar uma vida aqui tranquila, pautada no bem, é o que eu vou, é o que vai acontecer comigo lá em cima ao me despertar. Dizem que vai ficar dormindo. Não teria sentido ficar dormindo o tempo todo. Ao despertar. Vamos nos apresentar
deverá ser mostrado para nós o nosso comportamento, tudo que nós fizemos aqui. O que vai pesar na contabilidade da conta corrente da nossa vida espiritual é o mal. O mal vai atrapalhar, mas o bem vai subir, vai nos ajudar. Vamos ter bônus, vamos ter merecimento. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina maravilhosa. Faça a sua escolha. Dá livros aí para explicar. Tem as palestras públicas, as reuniões públicas para nós estudarmos. Tem a Rádio Rio de Janeiro. Tem a Casa Espírita para nos informar. Então, o que vai contar na nossa conta corrente espiritual é o bem que nós fizermos em favor de nós mesmos, do nosso crescimento espiritual e principalmente do próximo. Não vamos levar carro, não vamos levar casa. Tudo, bens materiais, ficará. Mas os bens espirituais, esse é que vai contar diante da lei divina. Então é importante que nós nos preocupamos nesse sentido, nessa mudança do comportamento. Isso é bom para o outro, numa boa convivência, nós temos transparência no nosso olhar, no nosso dia a dia. Ah, mas fulano, é difícil conviver. Mas esse irmão difícil foi o que você pediu para conviver com ele. O acaso não existe. Nós pedimos para ter marido difícil, porque também a escolha é difícil. Tem que haver o quê? Uma concordância. Tem que haver compreensão. Tem que haver amor, atenção, calma, compreensão, gostar também. Será que esse marido difícil ou essa esposa difícil não tem qualidade? Tem qualidade. Nós pintamos o outro de uma forma que nós estamos vendo. Mas Jesus fala, os benfeitores espirituais falam para nós. Dê um olhar de amor para aquele que está lhe trazendo dificuldade. Perdoe quantas vezes for necessário perdoar. Ame. Passava um momento difícil com nossos filhos, e os filhos se afastaram de casa, uma história da minha vida, e foi um momento muito difícil que eu busquei a Federação Espírita, busquei Dom Denis, outras pessoas para me orientar nesse momento de prova da minha vida. Era necessário tomar uma decisão diante dos filhos que estavam com rebeldia. E graças a Deus, a decisão foi tomada. Os filhos foram morar cada um na sua casa. E eu fiquei na nossa casa sozinha. Foi um momento difícil, chorei muito. Mas sabia que o amparo espiritual de Deus, de Jesus, do meu anjo guardião, não iria falhar. E assim eu procurei o trabalho do bem. A creche que eu trabalho há 6 anos como voluntária. Eu sou aposentada. E sempre orando, nunca deixei de me afastar, mesmo sendo rejeitada. Mesmo sendo ofendida, nunca deixei de estar ao lado dele, de dar um amparo. Mas a verdade, o amor fala a verdade.
Jesus gosta da verdade. O que você dizer sim, sim, não, não é necessário. São as provas da vida. Se passou-se 5 anos orando, pedindo a Deus, e hoje eu posso dar esse depoimento. Os filhos tão ótimos, são meus amigos, compreender a necessidade de educar. Que nós viemos para com o pai, para a mãe, não para dizer sim a erro, a princípios morais que não condiz com a doutrina espírita. E muitas vezes nós, pais, na situação que nós vivemos, nós nos acomodamos, dizemos sim para coisas erradas. É um pequeno exemplo. E Deus dá força. Ele, com certeza, Ele vai dar coragem a cada um de nós, a vencermos a dificuldade que ia acontecer. Nós espíritas, que temos que ter um olhar diferente. O espírita, ele é diferente quando ele é um espírita consciente. Quando ele é um espírita que ele realmente quer mudar de comportamento para melhor. Ele não quer ser melhor do que outro. Ele tomou consciência dessa doutrina maravilhosa. Ele tomou consciência que o mundo é uma escola e um hospital. Que nós vemos aqui com compromisso, uma oportunidade que Deus está nos fornecendo para nós repararmos, para nós educarmos e mudar de comportamento e conviver bem com o nosso próximo. É perca de tempo e vamos sentir remorso e vamos chorar ao chegar diante do plano maior. Isso aqui não é para amedrontar ninguém. Porque Deus, olha que sol maravilhoso, olha que sol lindo, olha a natureza, olha o sorriso de uma criança. Tudo Deus colocou no mundo para favorecer, para nos ajudar a cumprir a nossa missão aqui na Terra, a carregar a nossa cruz com amor. Tudo Ele colocou, é só ter olhar, é só olhar. As pessoas, dependendo do meu estado de espírito, as pessoas chegam perto da gente e deixam uma mensagem. É aproveitar a oportunidade de fazer uma caridade, de ajudar também. Eu não posso pensar só para mim, só para mim. Eu vou na casa espírita, eu tomo passe, eu escuto as palestras públicas e volto para casa e não faço mais nada. Fora da caridade, não há salvação. Jesus, o que ele fez o tempo todo? Só o bem. Então, pensando nisso, queridos irmãos, não tem que temer, tem que nos preocuparmos e nós sairmos daqui um pouquinho que seja melhor, principalmente sobre o sentimento. Divaldo fala, Joana de Anjos, que é a mentora espiritual do Divaldo, nos informa. Se liberte do ódio, desse ódio, dessa raiva. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu já estou concordando. Em vez de eu falar, eu quero, eu vou me libertar, eu vou ser mais paciente. Tenha paciência. Como é importante esse sentimento de paciência. Como é importante, diante de uma doença física, diante de um conflito familiar, nós entendermos, nós buscarmos a doutrina para compreender e agir com amor e perdoar e ter resignação.
porque estaremos perdendo tempo. O quanto nesse momento, antes de sair de casa, eu não me sinto capacitada, mas acredito nos mentores que estão aqui falando ao meu coração e o coração de cada um de vocês. Tocando nossa alma encarnada, lendo, sabendo das nossas, cada um tem as suas alegrias e tem os seus padecimentos. E às vezes nós pensamos, o meu é maior, não é não. Não é não. Tem uma vizinha que está com tumor, um câncer na cabeça. E nós fomos no INCA. Ela me pediu que eu acompanhasse, né? Só como assim depoimento. E o INCA, Hospital do Câncer, tem os voluntários. Só aqueles irmãos que trabalham como voluntários. Queridos irmãos, olha, é da gente orar. Nós que estamos aqui no ser problemático de cada um, olha, estamos muito. Quem já passou pela doença do câncer, se tem alguém que já vivenciou isso, sabe como é doloroso. Nós estamos bem. É agradecer a Deus. E se tivermos de passar por isso, pedir força, coragem a Deus. Que nos dê força, que me fortaleça na fé, no amor, para vencer esse momento da doença. E Emmanuel fala, Joana de Anjos também fala, às vezes nós achamos que a nossa problemática, as nossas dificuldades é maior. Depende da dimensão que eu estou dando à problemática dos braços amputados, as pernas amputadas. Vem surdo, vem mudo e faz várias coisas que um perfeito não faz. Concorda comigo? Plenamente. Não é isso? A gente se vê a Record, um canal universal, né? Do Bispo Macedo. De Macedo. Mas ela tem uma programação, principalmente nessa parte de exemplos, que nos dá ver aquelas pessoas debilitadas, totalmente, mas como essa pessoa consegue fazer isso? Então isso aí são exemplos, são situações que nós viemos para ajudar e ver também que nós temos mais possibilidade de fazer muito mais do que eles fazem. Uma senhora no morro, que agora me foge o nome, adotou 80 crianças, ela com 80 anos, um morro do qual filhos dos traficantes, as meninas do funk, por aí, gente. Tantas coisas bonitas que nós, eu não faço, ainda não estou, já vi pessoa espírita dar esse depoimento, eu não me sinto ainda capacidade de fazer alguma coisa, eu não tenho esse dom ainda de ajudar. Se liberte disso, enquanto é tempo, meu querido. Aproveita, converse com o seu anjo guardião, pede para você se libertar disso, de você ter vontade de ajudar, de você ter compaixão, porque é isso que o mestre nos pede, não é isso? A gente pede que tenhamos compaixão, que nós ajudamos o mais fraco. E ao ajudar, automaticamente, nós estamos sendo ajudados. Pode ter certeza. Eu não ajudei porque ele é ingrato. Não faça mal, ajude. Mas ele só me procura no momento que está precisando. Você também, quem sabe, no passado você também fez isso. Ajude. Ajude, deixe que ore por ele, ore por você, para você continuar ajudando. Isso não leva a nada. Eu não falo com o meu familiar, deixei de falar com o irmão, sem que ela mais. Estou mais de 20 anos sem falar. Quem está de mal, faça paz. Ore, limpe o seu coração, que nós não sabemos o momento que nós vivemos.
Não é isso? E a doutrina nos pede isso, nos informa isso. Por que o medo? Vamos dar continuidade. Não teria sentido, queridos irmãos, nós vimos para aqui, para o planeta Terra, construir família e depois acabou tudo. Olha a lógica, acabou tudo. E depois todos os títulos, diploma que nós conseguimos. Tudo que nós fizemos de positivo. Isso tudo fica assim no nada? Então, com certeza, queridos irmãos, o Mestre Jesus, o nosso Pai espiritual, de poder e bondade, tem um objetivo maior de cada um. E cada um está aqui presente. Da nossa melhora espiritual. De nós chegarmos um dia sem espírito duro. Vai depender do nosso progresso. Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alguma coisa não ficou bem explicado a respeito dessa morte? A morte não existe. Nós vamos dar continuidade. Nós somos imortais. Nós vamos mostrar do outro lado que vai aparecer para nós o que nós fizemos de positivo e de negativo. Mas já tomamos aqui consciência que devemos fazer muito mais o positivo, o bem, em favor de nós, no esforço de nos libertarmos dos sentimentos negativos e de estar caminhando com o outro, junto com o outro, ajudando o outro, compreendendo e amando. É isso que vai contar. Pode fazer. A questão do medo da morte, a relação também da atividade que a pessoa tem, dos bens materiais, dessas coisas todas, do medo de largar, também não teria a ver com o cumprimento das tarefas que não realizou e voltar para o espiritual, ser feito aquele medo de voltar para Deus e realizar o que foi necessário. Conta também isso, né? Mas o Pai, a providência divina tudo sabe, né? Aquilo que você não conseguiu realizar, né? Você terá a oportunidade de realizar. Né? O apego, se diz apego, aquilo que você, o tempo, né? Tudo tem um sentido. Com certeza você dará continuidade numa próxima reencarnação. Não vai ficar parado. Se for o bem, então, com certeza você vai dar continuidade. Até os pais que desencarnam, deixa filhos pequenos, fica naquela angústia, aquela preocupação. Antes de ser o seu filho, é filho de Deus. Todo amparo está sendo realizado. Quando chega o momento, aquele que parte pela porta do suicídio, que é penoso, esse irá sofrer muito. Porque a vida não nos pertence. Nós devemos ir, se alguém tem algum pensamento, passa ainda alguma aflição, essa vida não está legal, eu conheço a doutrina espírita, mas eu estou incomodado. Estude, queridos irmãos, busque uma terapia com o irmão, e converse, tome passe, se liberte, não faça, não tire a sua vida. A vida pertence a Deus, não a nós. Não deixe esse pensamento, né? Veja, dependendo da problemática, a vida da pessoa, que na minha casa aconteceu isso, a irmã estava, e nós tentamos de tudo como foi jeito, e ela tirou a vida. Né? Vai sofrer muito, o livro dos Espíritos nos informa isso, vai sofrer dobrado. Sofrer muito mesmo, penoso, vai ver aquela cena constantemente na sua frente, até ter uma nova oportunidade e vem com aquele órgão que ele lesou comprometido. E tem um suicídio também, lento, que o livro dos Espíritos nos informa, é a bebida, é o cigarro, é falar mal do outro, é um veneno, né? E nós estamos danificando nossas células sentimentais, né? É a oportunidade
oportunidade até de fazer mal, nós também estamos nos prejudicando. Fazendo mal, estou fazendo mal só. Não! Primeiro a ser atingido, quando eu entendi há 15 anos atrás, que eu tinha ainda estava naquele momento, não tinha me conscientizado, 20 anos atrás, quando eu despertei, meu Deus, o mal, aquele mal volta todo para nós. É um sentimento ruim que fica dentro de mim. Prejudica minhas células de nervos, me prejudica mentalmente. Então não quero. Ah, mas vai virar santo? Não. Não é virar santo. É você ter sua mente que as coisas boas são muito favoráveis para a gente. É você pensar no bem. É você não deixar que as coisas negativas, sentimentos negativos, criem raiz dentro de você, na sua mente. Essas raízes devem ser cortadas. Fortaleça nos bons sentimentos. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não tenha receio, também gosto, quando vou à palestra, faço pergunta. Tem dúvida, a gente aqui, se eu não souber, o Nelma sabe, o irmão sabe, a gente conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho, nós tivemos muitos casos aqui na instituição de mães que perderam seus filhos de forma violenta, avós também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a perda dos filhos, perda prematura. Essa perca prematura, Emmanuel no Consolador nos fala. O amparo espiritual está acontecendo. Todos nós temos o amparo espiritual. Para quem ficou, que é espírita, é a oração. É orar por este irmão, orar para si também, pedindo força, pedindo coragem para poder passar com sabedoria, com paciência, com resignação, não chamar este irmão, se foi um assassinato, se foi um desastre, ele vai chegar um tanto perturbado, que não estava preparado para este momento, com a morte violenta. Então esse irmão, esse espírito, precisa que os familiares olhem por ele. Desfazer das coisas, não comentar, não chamá-lo, só a oração. É o que o Emmanuel fala para nós. Só a oração, pedindo a Jesus que dê força a ele, que ele se desperte, que ele entenda, dependendo da vontade desse espírito, muito volta para aquela cena ali. Ele fica ali. Aí vai ser um trabalho do plano espiritual para remover aquele espírito, orando, o tratamento devido para ele despertar e começar uma nova oportunidade de reencarnar para se preparar para uma nova reencarnação. Deu para entender, querido? Não, só a oração. A oração não ajuda o irmão você ficar lembrando. Mesmo com a morte natural. Tem pessoa que não desfaz dos bens, das coisas da pessoa que partiu. Ah, não, eu tenho um quarto, eu dou um exemplo, que eu tenho um quarto todo arrumado do meu filho que morreu de repente. Eu tenho um quarto. Não, meu querido irmão. Espírito não precisa dos bens materiais. Só espírito muito inferior que vai querer as coisas materiais. Ele vai ali sugar aquela energia. O que acontece às pessoas que não acreditam? Onde está nos bares, onde as pessoas têm o hábito de todo final de semana, ou até dentro de casa também, nós espíritas não condenamos, mas nos conscientizamos sobre o álcool, sobre o fumo. Os nossos irmãos que desencarnam com esse vício, já está comprometido. Está comprometido. Então, quando um ambiente que tem muita bebida,
cigarro, aqueles irmãos vão ali sugar o quê? Aquela energia. Por isso que às vezes acontece perturbação dentro de casa. E a gente corta, o espírito está consciente, não tem bebida. Álcool não entra álcool. Não é que ser melhor, não é ser melhor, é porque estudou, entendeu. Aquelas energias não são benéficas. Mas eu não faço mal, mas não é questão, é questão que você está alimentando as energias daqueles irmãos que eles estão aí. Pergunta 459. Os espíritos influenciam em vossas vidas? E Kardec responde, os espíritos respondem: muito mais do que vos imaginais. De ordinário são eles que vos orienta, que vos está ali acompanhando. Então, se eu trago palavrão, ambiente que dá palavrão, bebida que tem álcool, né? Aquelas perturbações dentro de casa, vocês podem analisar, não precisa ir lá na macumba bater tambor lá, e não vai resolver não. Eles vão continuar ali. Eles têm o que eles querem. Mas eu estou no espiritismo, mas tem uma perturbação na minha casa, não encontro, o negócio está bom, vira tudo. Vamos ver como nós estamos fazendo. Vamos ver. Eu faço o culto no Evangelho lá. Protege muito a casa, o culto do Evangelho lá. Eu escuto a rádio Rio de Janeiro. Eu procuro higienizar minha mente com bons pensamentos. Eu estou lendo sempre mensagem. Eu estou voltado, sintonizado, orar e vigiar. Eu estou sintonizado com algo, com Jesus? Ou estou sintonizado com aquele ódio, aquela raiva, tomando conta da vida do vizinho, os meus pensamentos negativos? Olha aí, olha a sintonia. Deu para entender, queridos irmãos? Ou estou falando coisa que está fugindo? Está dentro, não está? Então é isso, queridos irmãos. Diga com quem anda que eu te direi quem és. Se eles nos governam, então dentro da minha casa eu tenho que procurar educar, estar num ambiente sadio. Aí vem o quê? Até tem situação que o nosso anjo guardião ele se afasta. Nós não temos nossa escolha, então ele deixa de fazer a escolha nossa. A gente fica de lado. Ele não vai compactuar com uma coisa errada. Espírito superior, benfeitor espiritual. Foi espírito tal que falou uma mentira. Foi espírito inferior. Foi obsessor. Não foi espírito superior. Voltado para o bem. Para o bem. Qualquer situação. Falar da vida do outro. Bebida. Fumo. É escolha nossa. O espiritismo não diz, não faz. Não condena. Porque nós temos o quê? O nosso livre-arbítrio. Eu me sinto bem, eu não prejudico ninguém. Tudo bem. Deus não vai, Deus deixou nossa escolha. Agora vamos arcar com a consequência. O que vai acontecer com a gente. Vamos ver quando nós chegarmos do outro lado. Vamos ver as situações que começam a complicar. Que com certeza, se eu tenho um hábito de fumar, a escolha livre, ninguém está condenando, vai ter consequência. Se eu tenho o hábito da bebida com álcool, vai ter consequência. Se eu tenho o hábito do palavrão, essas consequências vai ser positiva ou negativa? Se nós pedimos para reencarnar, para melhorar, foi escolha nossa. Não foi Deus que impôs, não. A reencarnação é uma bênção de Deus. Então, queridos irmãos, quem tem medo, levanta o braço. Quem melhorou um pouquinho sobre o medo, levanta o braço. Ninguém tem medo? Vou olhar, hein? Vou olhar, hein? Melhorou um pouquinho? Edna. Não melhorou? Edna não, Edna tem pavor. Pavor. Não pode nem falar no estudo quando ela está aqui, não pode nem falar na palavra. Deve ser questão do passado, tem isso também. É questão do passado. Pode ter tido uma morte meio estranha,
e não foi legal, aí a gente tem que trabalhar espiritualmente. Alguém quer perguntar? Fala, querida. Bom dia, querida. Mas como esse espírito se sente se uma parte da família está focada para esse caso e a outra está chamando, e a gente quer ajudar, quer que aquela pessoa pare de fazer aquilo, quer que aquela pessoa entenda que a oração é o melhor caminho, e a pessoa não se conscientiza disso, continua chamando, continua fazendo as mesmas besteiras para que o espírito está lá. Comparação. Aquele que faz a oração vai estar ajudando bastante. Aquele que não faz e chama está prejudicando ele. Mas ele recebe e o amparo espiritual do seu anjo guardião, dos mentores, dos espíritos protetores, vai ajudá-lo muito. Ele vai vir, é uma prova até desencarnar. Quantas pessoas, isso é obsidiar o que está desencarnado, é o que estão fazendo. Está obsidiando ele. Ele que precisa de paz. Ele precisa de oração. Ele precisa dar continuidade. Mas esse irmão não entende. Porque é espírita. São espíritos que nos chamam. Então, há uma dificuldade. Até nisso, como na reunião de obsessão, tem espírito que vem e fala: não sou eu que perturbo. Ela que me perturba. Ela que não me deixa em paz. Fica chamando constantemente. Lares que tem conflito, palavrão, aí a pessoa vai lá, coloca o nome no livro de oração, na obsessão, aí mas eu tenho que ficar lá. Lá só tem briga que eu gosto. Eu tenho que ficar lá, só tem palavrão, lá tem bebida, tem o que eu gosto, eu vou para lá, eu volto. Não é isso? Então até o desencarnado, nesse caso, o desencarnado está obsidiando, o encarnado, aliás, está obsidiando o desencarnado. Você faça a sua parte. Ele está recebendo. Faz. Aí é com mentores espirituais. É o que vai somar nas energias que você está mandando para ele. E ele está vendo isso. Dependendo da evolução dele espiritual, ele está vendo isso. Talvez ele nem esteja recebendo chamada, sabe? Sabendo que tem alguém da família, uma parte, que ora, que pede muita paz, muita luz. Deu para entender aqui? Porque é isso, não adianta, porque você não pode mandar na ponta da pessoa. A pessoa não tem entendimento. Se for espírito, tem que ter entendimento. Desapego, nós temos que nos preparar para não desapegar das coisas materiais, porque nós não sabemos a hora que nós vamos. Muito volta para casa correndo. A minha casa. Mais alguma pergunta? Alguém mais, gente? Fala, querido. Eu perdi meu neto, com 6 meses. Eu guardei as coisinhas dele que nós demos tudo. Mas eu particularmente fiquei com a sandalinha que ele sempre usava e de um casaco. Entendeu? Não choro mais, nada disso. Mas eu gosto, quando eu estou deixando a minha esposa, eu vou lá, pego, dou uma choradinha. Não, isso aí não vai prejudicar o espírito. Não, vai não. Isso aí não vai prejudicar. O ruim é você guardar tudo. Não desfazer das coisas. Agora, o pequeno bem, não. Você ora, você já é espírita, né? Então, faz saudade, chorar e não chora. Eu tenho saudade. Agora, ele estaria 3 anos. Não, mas isso não vai somar negativamente para ele, né? Vai somar positivamente. Não vai prejudicar. Quem mais? Quem levantou o dedo aqui? Fala, querida. Não estava, muita vez não estava, não estava consciente. Você falou uma coisa certa. Nem todos nós, é como ela tem medo, nem todo mundo, porque nós nos preparamos para tudo, menos para a parte espiritual e para a morte. Ele muitas vezes não está consciente, não aceita, eu não quero, muitas pessoas, eu não quero desencarnar, não quero um acidente. E ele fica numa perturbação só. Leva tempo para recuperar esse espírito.
dizendo que nós, muitas vezes, antecipamos a nossa morte pelo álcool, pelo fumo, dependendo da circunstância daquela situação. Não vem, você é a comparação. Uma pessoa que sabe que tem um câncer, tem uma irmã que ela apresentou o câncer e ela não tratou, morreu aos 40 anos. Não antecipou? Ela antecipou a morte dela, ela não cuidou. Se eu tomo notícia de várias situações, ou se eu tenho uma área de perigo, um tiroteio, eu vou para lá, eu estou fazendo o quê? Eu estou antecipando. Né? Se eu sei que um lugar é perigoso, um abismo, eu antecipo isso. Isso não fez, isso aí modificou o seu destino. Mas o plano espiritual já sabia que iria falir. É isso? O plano espiritual sabe. Eles sabem, os nossos mentores sabem que a pessoa não vai resistir. Não tem aquela história do irmão, veio surdo, veio mudo, perdeu os dois braços, perdeu as pernas, ia cortar a perna. Aí ela foi no Chico Xavier e perguntou para o Chico. O Chico falou assim, irmão, essa irmã vai ter que cortar a perna, esse irmão, aliás, porque ele já várias vezes ele tirou a vida. Agora vão tirar a perna para ele não se jogar no abismo. Já fez lesado no ouvido, surdo, mudo, porque várias vezes ele tem tendência a tirar a vida, suicidar-se. Então, eu iria cortar a perna para ele não tornar novamente fazer o mesmo. Deu para entender, querida? Norberta, o importante é que não se cuidar também é uma forma de suicídio. Não ir ao médico, não se tratar, tá? Essa semana eu perdi um parente também que era dessa forma. Tinha uma dor aqui, uma dor ali, não vou ao médico. Não quero. Marcava o médico, não ia. Não, pode aparecer alguma coisa. Quando apareceu de uma vez só. Em 15 dias, em 3 semanas ele faleceu. Então, isso é um suicídio também, porque você deixou de se tratar. Então, quando você sente uma dorzinha, ir ao médico, tentar ver o que é, né? Tentar obter se curar daquilo, né? Se tratar daquilo. Se não tiver cura, pelo menos você tem um paliativo, você está cuidando. O corpo é importante. Você está aqui, seu corpo é importante, né? Às vezes a gente acha, não, eu sou espírita, entrego a Deus. Entrego tudo a Deus, aos amigos espirituais. Não, você também tem uma responsabilidade, né? Nós temos responsabilidade com o nosso corpo físico. Se nós lesarmos o nosso corpo físico, nós vamos dar conta disso. A lei da conservação. Fala. Tem muitas pessoas que falam, não vou ao médico para não descobrir nada. É uma Quando descobre, já era. Mas já é um modo errado de pensar, né? É um modo. Quando a doença aparecer, não tratar mais. Exatamente. Né? E se Deus colocou os médicos, tudo, a oportunidade, e tem os profissionais da saúde, é para nos ajudar. Não é isso? Então, queridos irmãos, Jesus que abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela benção de vocês. Que vocês, eu levanto a bandeira do Espiritismo. Doutrina maravilhosa, a casa está cheia. Coisa linda. É que nós, cada um de nós, precisamos estar aqui com Jesus. Coloque Jesus, coloque os bens espirituais acima de tudo. Nós estamos colocando os bens materiais, mas os bens espirituais, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ajudando também aqueles que estão aí na violência, os nossos jovens. Ele vem buscar energia na casa espírita para ajudar, para ver se modifica essa situação do nosso mundo. Então, quando nós buscamos, quando uma casa espírita está cheia, nós viemos buscar para nós e também doar energia para os nossos irmãos que não querem nem saber. Uns estão nas cadeias públicas, outros estão nos hospitais e não querem nem ouvir falar de Deus. Mas que nós estamos trabalhando, orando por ele. Muita paz, muito obrigado por ter. Graças a Deus.